TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenarinho da Câmara de Campinas, aonde vai acontecer a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Essa reunião aí que vai ser presidida pelo vereador Carlão, do PT. Hoje, o tema discutido vai ser violência doméstica e políticas públicas sobre o assunto. O plenarinho aqui já está cheio de mulheres que vão participar desse debate, que você acompanha a partir de agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Bom, boa tarde a todos e a todas. Essa é a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, aqui da Câmara Municipal de Campinas, em que nós hoje temos 2 pontos de pauta aqui para ser debatido. Eu queria inicialmente agradecer a presença aí da Fernanda, que é professora da PUC Campinas, obrigado da presença, que vai contribuir conosco aqui no nosso debate. A Doraci Lopes, que é socióloga e representante da Marcha Mundial das Mulheres, que também está aqui. Queria justificar já a ausência de um representante da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que já tinha uma agenda marcada anteriormente, e mandou um ofício justificando a presença aqui. Também agradecer aqui a presença do vereador Rossini, que também é membro dessa comissão, e justificar a ausência, O pastor Elias, que é membro da comissão, também já esteve aqui e teve que se ausentar, que tem uma outra agenda aqui na casa. Eu queria muito rapidamente, antes de passar aqui a palavra para o vereador, nós priorizamos colocar essa pauta nessa primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos, tendo em vista não só o momento difícil que nós estamos vivendo na cidade e no país em relação ao aumento da violência doméstica, os dados têm nos assustado. Então, um dos objetivos, além de prestigiar o Dia Internacional da Mulher, o mês de março, onde muitas mobilizações no mundo afora têm gritado socorro em função do aumento da violência doméstica. E é uma violência que ela não está acontecendo só dentro de casa, Também há uma violência do Estado brasileiro, na medida em que, quando tira direito dos trabalhadores, para as mulheres a consequência é muito maior, porque hoje ela já tem um prejuízo enorme, na diferença salarial, no direito à oportunidade. Então, nós não podíamos deixar de fazer essa discussão, porque é uma discussão que nós temos que permanentemente estar fazendo ela em todos os espaços onde a gente tem oportunidade de falar, porque este aumento da violência ele tem um reflexo extremamente grave na sociedade brasileira. Então, na medida em que está pautado o armamento na sociedade, está pautado o discurso do ódio, e isso tem refletido muitas vezes na relação das famílias, particularmente o prejuízo para as mulheres e para as crianças tem sido cada vez maior. Depois eu queria falar de alguns dados aqui da cidade de Campinas, mas a gente vai, ao decorrer aqui das apresentações, também aqui agradecer a presença aqui da Marineide Agnel de Oliveira, que é do Grupo de Mulheres da Periferia, obrigado pela presença. A Rose Amêndola, que é da Marcha Mundial de Mulheres, também obrigado pela presença. Estou vendo aqui a Domingas, que é também lá do Sindicato das Domésticas, também aqui presente. A Ana Bonardo, que é da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores. Quero anunciar a presença também do nosso presidente, seja bem-vindo, Orfei. E o Ricardo, que também está presente. O presidente do PT de Valinhos, obrigado da presença. A Ludinha, que é a nossa chefe de gabinete.
e uma das coordenadoras da ação. Então, as pessoas que eu não citei, depois o cerimonial vai nos passando aqui. Vou passar para o vereador. Boa tarde. Cumprimentar inicialmente o vereador Calão do PT, né, presidente dessa importante Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que tem com frequência trazido para o debate nessa casa temas como esse, que são cada vez mais necessários, pungentes e atuais, né? Cumprimentar as mulheres da mesa, as mulheres presentes. A questão da violência contra a mulher, inclusive no ambiente doméstico, obviamente deve ser estudado, debatido, compreendido, para se pensar como incorporar nas ações de políticas públicas, né, medidas que possam ajudar na prevenção dessas ocorrências e, posteriormente, até no sentido de se ter uma rede de apoio, suporte, políticas que possam minimizar os efeitos, danos até psicológicos às vítimas, né. Infelizmente, ainda já no terceiro milênio, a gente ter que estar debruçado para debater esses temas, parece que a humanidade evolui, mas não avança em alguns campos como esse de respeito às mulheres, as questões de gênero de uma forma geral, né? A gente vê no noticiário cada dia o feminicídio crescendo, né? Cada dia a gente abre a página dos jornais ou vê pelos programas, pelos noticiários, mais uma vítima, né, mais uma mulher vítima ou de violência e até no extremo assassinada, morta por atitudes bizarras, né? Ainda por esse machismo enraigado, por um preconceito ainda da parte da sociedade. Então, Carlão, eu acho que abrir a Câmara e essa comissão para discutir esse tema, dar visibilidade, fazer com que as pessoas e a sociedade possam parar para pensar nisso, é uma forma também de contribuir para tentar encontrar soluções e aí, assim, no final mesmo, conscientizar as pessoas, né, que todos são responsáveis sobre esse tema. Então, espero que seja um momento proveitoso, né, produtivo e que todos aprendamos. Às 3 horas, eu tenho uma reunião com um núcleo marcado na Secretaria de Habitação. Daqui a pouco eu vou ficar um pouco, mas assim, quando é meu tempo, eu vou ter que sair. Mas, de qualquer maneira, está sendo transmitido pela TV Câmara, depois fica todo o debate e discussão registrada aí, a gente pode acessar e virar mesmo assim, um ponto de consulta, né? Para a gente não perder o conteúdo do que vai ser debatido aqui. Parabéns. Boa tarde. Obrigado, vereador. Queria também informar aos telespectadores e também ao público aqui presente que nós apresentamos e demos parecer aqui num projeto de lei que veio para esta pauta, como a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Quando tem projeto para dar parecer, a comissão faz o parecer aqui, aprova o parecer. Então, nós aprovamos aqui o item 2 dessa pauta, que foi exarado pelo vereador Felipe Marquesi, do projeto de lei ordinário 42 de 2019, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que institui o programa de conscientização e prevenção da alienação parental em Campinas. Então, esse projeto foi dado parecer, ele vai estar aqui à disposição para que as pessoas possam também, quem quiser conhecer o projeto. E também anunciar aqui a presença da Camila Tachiro, que é embaixadora do movimento Vai Ter Mulher Sim, líder da rede Mulheres que Decidem e formada no Renova Brasil. Obrigado pela presença. Então, eu queria aqui apresentar primeiro a professora Fernanda Carolina de Araújo e Fanger, que é mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, professora do programa mestrado da PUC Campinas, que vai apresentar para a gente aqui, contribuir com o nosso debate, e depois a gente vai abrir o debate aqui para que as pessoas possam também se manifestar. Por favor, editor, fique à vontade. Preciso ligar ou já está tudo certo? Pronto.
Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer pelo convite, em primeiro lugar, e pela oportunidade de debater questões relacionadas à violência contra a mulher. Tenho me ocupado desses estudos na PUC Campinas, porque é uma questão de cidadania, porque é uma questão de defesa de direitos humanos, mas também porque sou mulher, sou mãe e sei um pouco do que é a realidade de ser mulher num país que tem tanta violência como o nosso. Queria registrar a presença do meu orientando de mestrado, João Paulo Giraldelli, que tem me acompanhado nesse e em muitos outros estudos, e agradecer a todos, mais uma vez, a oportunidade de dialogar, de falar e aprender também um pouco sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, acho que todos sabem, né? Ela deriva da assimetria de gênero. Ela foi construída ao longo do tempo e ela está baseada nas relações de dominação, que inferiorizam a mulher e fazem com que ela se contente ou com que ela tenha que aceitar essa violência. Essa violência ela é o extremo da dominação masculina. Temos uma situação de dominação que culmina na prática de violência e a gente tem percebido que esses números têm aumentado significativamente com o passar dos anos. Há 4 décadas, aproximadamente, que a gente começa a dialogar a respeito da violência contra as mulheres. Essa violência se torna visível, mas a partir de 93 a gente começa a aprovar documentos legais para discutirem e tentarem combater essa violência. O primeiro deles é a Convenção de Viena, aprovada no ano de 93. Aqui no Brasil, nós temos recentemente assumido compromissos internacionais e internos também para o combate à violência contra a mulher. O mais importante ou mais conhecido deles é a aprovação da Lei Maria da Penha no ano de 2006. Mas, estranhamente, a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje, a partir de 2006, em 2007, né, quando a gente já tem essa lei em vigor, especificamente, a partir de 2007, os números do aumento da violência eles são muito significativos. Então, temos uma legislação para proteger as mulheres, especificamente contra a violência doméstica e familiar, mas esses números só têm crescido desde esse momento. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Não é fácil, né, oferecer explicações para uma realidade, mas acho que a gente tem algumas hipóteses, algumas sugestões do que está acontecendo. Queria falar um pouquinho sobre os números, né, para que a gente consiga entender a dimensão da violência contra a mulher. Muitas vezes, quando a gente discute um pouco a questão da desigualdade das mulheres, a questão da violência, algumas pessoas que não estão inseridas nessa violência acham que essa discussão é banal, que o problema da violência não existe, e ele existe, ele é um problema absolutamente importante e crescente, infelizmente. O Atlas da Violência, de 2019, ele traz alguns números importantes para a gente conhecer esse fenômeno. E ele comprovou que no ano de 2017, cerca de 13 mulheres foram assassinadas por dia no nosso país. No ano de 2017, entre 2000 e 2007 e 2017, o número de mulheres mortas cresceu 30%. Então, um crescimento muito significativo. No ano de 2017, a gente teve um total de 4.900 mulheres, 4.936 mulheres mortas, né, porque todas importam, então os números têm que ser exatos. Esse é o maior número registrado desde o ano de 2007. Só que essa violência contra a mulher, ela não se distribui igualmente. Nem todas as mulheres são igualmente vítimas de violência. Quando a gente olha a mulher negra sofre muito mais violência do que a mulher não negra. Em 2017, a gente conseguiu constatar pelo Atlas da Violência que 66% das mulheres mortas eram negras. Como eu disse no início, a violência contra a mulher ela tem crescido, mas ela cresce de uma forma muito mais acelerada quando se trata da violência contra as mulheres negras. A violência de mulheres não negras entre 2007 e 2017 teve um crescimento de 4,5%, mas a violência contra o número de mortes de mulheres negras cresceu 30%.
Do total dos homicídios praticados contra as mulheres, ainda de acordo com o Atlas da Violência, 28% foram cometidos na residência dessa mulher, o que é um paradoxo, né? Porque muitas vezes a gente vai para as nossas casas porque lá é um lugar em que a gente se sente seguro, mas para as mulheres estar em casa não significa estar seguras. Uma parte muito significativa dos casos acontecem dentro da residência. Em 2017, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, 221 mil mulheres procuraram os serviços de atendimento para relatar a ocorrência de algum tipo de violência. Então, é um número muito importante. Existem outras pesquisas que também fazem com que a gente conheça um pouco melhor essa realidade. Em 2018, foi publicada uma pesquisa chamada O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha, que foi realizada pelo CNJ, e o objetivo era entender como os tribunais de justiça do país estavam se colocando diante das situações de feminicídio. E eles identificaram nessa pesquisa que, no ano de 2017, existiram 13.825 processos que discutiam, que investigavam a ocorrência de feminicídios. Uma outra pesquisa, dessa vez realizada pelo Ministério Público de São Paulo, no ano de 2018 também, e chamada Raio-X do Feminicídio em São Paulo, teve como foco o estudo de alguns casos de feminicídio. No total, eles estudaram 364 casos, e em 240 deles, o feminicídio foi praticado num contexto de uma relação afetiva. Então, o autor dessa violência era o marido, o companheiro ou o ex-marido, pessoas muito próximas, né, dessa mulher. E a principal motivação, em 45% dos casos, para a violência era a separação do casal. Então, o homem não aceita o término do relacionamento e ele pratica violência em razão dessa decisão tomada pela mulher. Crime, ciúme, sentimento de posse ciúme, sentimento de posse e machismo foram responsáveis por 30% dos feminicídios. Em 17% dos casos, o motivo relatado pelo homem foi uma discussão, em 2% o motivo seria financeiro. Essa pesquisa realizada pelo Ministério Público também comprovou que a maioria dos casos de feminicídio, 58% deles, aconteceram durante a noite, entre 18 horas e 6 horas da manhã. E que a cada 3 vítimas de feminicídio, 2 foram atacadas em casa. Então, são dados semelhantes com aqueles do Atlas da Violência. Mulheres sofrem violência, mulheres são vítimas de feminicídio em casa. A forma como essas mortes acontecem, elas também são muito cruéis e indicam também a existência de ódio, de não aceitação em relação a determinada situação. A maioria das mulheres são mortas por armas brancas. A arma de fogo, ela é responsável ela é responsável por 17% dos assassinatos, mas em 58% deles é cometido com o uso de armas brancas, facas, né, algum instrumento que o homem tem ao seu alcance. Além disso, também chama a atenção o número de homicídios praticados com o uso de objetos domésticos, como panela de pressão, móveis, cabos de telefone ou de televisão, sendo 11% dos casos. E, por fim, a gente tem 10% de situações em que as mulheres foram asfixiadas. Então, o Atlas da Violência, ele pressupõe que, se por acaso a gente flexibiliza o controle de armas, mulheres morrerão mais, mas, independente disso, mulheres morrem. Entre os casos analisados também nessa pesquisa, é importante dizer que dos 364 feminicídios acontecidos, em 12 as mulheres tinham medidas protetivas. Então, essa é uma realidade muito comum quando a mulher sofre violência. Muitas das mulheres que sofrem violência
tem já uma medida protetiva para garantir ou o afastamento do agressor do lar, mas para garantir de alguma forma a sua segurança. Em razão disso, é até importante comentar que em 2008 foi alterada a Lei Maria da Penha para disciplinar que descumprimento de medida protetiva é crime. Então, caso o homem descumpra essa medida, ele pode ser preso em razão disso. Não sei se essa medida é suficiente, né, para fazer com que as medidas protetivas sejam cumpridas, mas essa é uma realidade. A partir de 2018, o homem é preso se descumpre uma medida protetiva. Aqui em Campinas, os dados da violência contra a mulher também têm chamado muita atenção. A Lei Maria da Penha, quando ela foi aprovada, lá no ano de 2006, ela determina que todos os municípios devem alimentar estatísticas da violência, porque não é possível a gente combater um problema se a gente não o conhece. E aqui em Campinas, a gente tem um sistema de dados, que é o SIS9, que identifica quantas e quais são as mulheres vítimas de violência e como esses casos acontecem. Os dados demonstram aqui em Campinas que a violência ela vem crescendo a cada ano e ela vem crescendo muito. Em 2014, só para a gente ter uma ideia, foram 367 notificações de violência contra a mulher e em 2018 esses números pularam para 1.086 casos. Então, a cada ano que a gente verifica as estatísticas do SIS9, os dados aumentam. 367 em 2014, em 2015, 574, 2016, 688, 2017, 779, até que a gente chega nos 1.086 casos no ano de 2018. Aqui também se constata que a principal violência praticada contra a mulher é a violência física, mas aqui a gente tem que problematizar. Geralmente a violência física ela é o ápice de um conjunto de violências que vem sendo praticada. E a mulher só se entende muitas vezes vítima de violência quando ela é fisicamente agredida. A violência psicológica geralmente faz parte do dia a dia de muitas mulheres, mas elas não se percebem muitas vezes, em razão da cultura patriarcal, das experiências de vida, elas não se percebem dentro desse ciclo de violência. Quando a violência física acontece, aí elas percebem que efetivamente são vítimas de violência. Então a gente tem um número significativo, né, o número mais relatado é o de violência física, mas a gente sabe que talvez, se considerar outras espécies de violência, a psicológica, violência patrimonial, os números também vão ser bastante importantes. Aqui também em Campinas, assim como se comprovou lá no Atlas da Violência, o cônjuge, companheiro, ex-companheiro é o principal autor das agressões. Sempre. Então, as agressões elas têm a ver com as relações de afeto que essa mulher estabelece, né? Ela confia em alguém para dividir a sua vida, eventualmente, e esse alguém é que pratica violência contra ela. Aqui em Campinas, uma pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que analisou as mulheres mortas, né? O índice de mortes aqui em Campinas, conseguiu constatar que as taxas de feminicídio aqui na nossa cidade, elas estão acima da média do estado de São Paulo. Se a gente olhar nas estatísticas, existe uma variação importante de violência contra a mulher em cada um dos estados. São Paulo é o estado com uns menores índices, então a gente tem um índice de 2,4 mulheres mortas a cada 100 mil habitantes, mas aqui em Campinas essa pesquisa demonstrou que o índice de feminicídio é de 3,18 casos a cada 100 mil mulheres. Então, números muito maiores do que no restante do estado de São Paulo. Nessa pesquisa, se constatou que das 26 mulheres mortas no período analisado, 17 foram vítimas de feminicídio. A gente sabe que nem toda morte de mulher é feminicídio. Muitas vezes as estatísticas não conseguem
identificar se aquilo é uma morte de mulher ou se aquilo é um feminicídio. Essa pesquisa está demonstrando, se a gente levar em consideração o conjunto de morte de mulheres, um número muito significativo é de feminicídios. A grande maioria é de feminicídios. E o feminicídio, a gente sabe, né, acontece ou em razão de uma discriminação contra a mulher ou em razão da violência doméstica e familiar. Isso são as mortes que a gente pode chamar de feminicídio. Se a mulher tem uma desavença no trabalho e eventualmente é morta pelo seu chefe, isso não é uma situação de feminicídio a princípio. Mas se a morte deriva ou da violência, ou da discriminação, desculpem, ou da violência doméstica e familiar, isso sim é um feminicídio. Então, casos bastante significativos de feminicídio, se a gente levar em consideração todas as mortes. Essa pesquisa, realizada pela Unicamp, também demonstrou algo que a gente tem visto em todas as outras pesquisas. Na maioria dos casos, o autor da violência é o companheiro. Então, sempre. Companheiro, ex-companheiro, namorado, eles que praticam a violência contra a mulher. Das mulheres também identificadas como vítimas de feminicídio nessa pesquisa, 2 estavam grávidas. E a maioria dos crimes aconteceu no domicílio. Mais uma vez, essa realidade, mulheres sofrendo violência dentro de casa. E ainda se constatou, como a gente já viu pelas 2 outras pesquisas anteriormente mencionadas, que a intenção de se separar é uma motivação muito importante para a violência. E para a violência letal. Toda vez que a mulher decide que quer sair desse relacionamento abusivo, o homem pratica violência contra ela, muitas vezes a violência fatal, que é o feminicídio. Aqui são alguns dados, né? Um pouco para a gente tentar compreender como é que essa questão da violência contra a mulher tem se apresentado. Mas aí cabe a nós pensar um pouco, por que será que esses números estão aumentando? O que será que justifica isso? Não é muito fácil a gente formular uma única hipótese, porque o aumento da violência ele pode ter a ver com as mulheres se sentirem seguras para denunciar os casos de violência, eles podem ter a ver com o aumento efetivo da violência. Então, existem inúmeras razões, é muito difícil a gente definir por que os números da violência contra a mulher estão aumentando. Mas o que a gente pode pensar, a partir desses números, é que talvez a resposta dada pelo Estado não seja adequada. Se fosse adequada, talvez a gente conseguiria reverter esses números. Se a gente não reverte, se eles só aumentam, me parece que a resposta não é a melhor, a resposta que a gente tem dado. A Lei Maria da Penha, ela é uma legislação que é multidisciplinar. Ela traz uma política integral, transversal, interinstitucional. Ela fala da necessidade dos homens participarem de cursos para compreender o que é uma masculinidade, né? Qual é o papel do homem, como o homem deve se comportar em relação à sua companheira. Ela discute a necessidade de se formularem estatísticas, ela discute que a mulher precisa ser protegida juntamente com seus filhos. Então, ela traz um rol de direitos muito importante para que a mulher consiga se livrar da violência. Mas acontece que, em razão, muitas vezes, da dificuldade da implementação e da efetivação dessas medidas, que tem um custo importante, né, e que precisam ser discutidas, o que tem se dado prevalência na parte penal da Lei Maria da Penha. Ainda que ela traga várias possibilidades de resposta, o que a gente tem aplicado é a resposta penal, é a criminalização do autor da violência. Não que a criminalização não seja importante, mas ela é questionável. Internacionalmente, as legislações, elas trazem a necessidade da criminalização da violência contra a mulher, mas se essa criminalização acontece sozinha, de maneira isolada, ela não é suficiente para resolver a questão. E aqui eu queria também trazer alguns números para a gente pensar um pouco nessa realidade, para tentar entender como é que o Poder Judiciário enfrenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas quero deixar registrado, só a solução penal não adianta.
Precisamos de políticas públicas de educação, sensibilização da comunidade, de proteção da mulher, para que ela consiga se livrar desse ciclo de violência. Uma pesquisa muitíssimo interessante, realizada, deixa eu procurar o nome da pesquisa para dar crédito, realizada no Distrito Federal por Souza e Ximenes, ela teve como objetivo analisar a percepção dos acusados, dos agressores, nos casos de violência contra a mulher. Então, o movimento aqui foi contrário, não entender como a mulher se sente, mas entender a opinião do agressor, a ideia do agressor a respeito do fato praticado. E o que se identificou nessa pesquisa é que os homens agressores, eles não têm consciência do fato praticado. 65% deles entendem que é a vítima que deu causa à violência, que eles não são os responsáveis, que foi a mulher que provocou, e por isso que ele acabou usando da violência para revidar em algum momento. 58% dos homens, ou em 58% dos casos, os homens afirmaram que não reconhecem como delito a prática de violência contra a mulher. Então, eles acham que o que eles fizeram não é violência, que é um direito deles agir daquela forma. E em 63% dos casos, os homens alegaram que estavam se defendendo diante de uma agressão. O que a gente tem que perceber aqui é que, sem a compreensão do crime por parte dos agressores, a gente não vai construir nada. A pena, ela acaba perdendo qualquer significado nesse contexto, porque o homem vai se sentir injustiçado, ele vai entender que quem provocou essa situação de injustiça foi a mulher, e a prisão, ela tem um fim, né? Ainda que ele seja condenado e seja preso, a prisão acaba. Muitas vezes, eles restabelecem esse relacionamento amoroso. E se ele entendeu que a mulher foi a responsável por esse sofrimento que ele viveu na prisão, ele volta a praticar violência. Então, os homens não se reconhecem como agressores, mesmo na situação em que são condenados pela prática de violência contra a mulher. Os tribunais que julgam os casos de violência contra a mulher, o que a Fabiana Severi, que é professora da USP de Ribeirão Preto, conseguiu constatar é que os tribunais muitas vezes reproduzem os preconceitos e os estereótipos ligados às mulheres. Então, o que eu fico pensando nesse caso é que é muito cruel. A mulher, ela tem uma dificuldade imensa para se livrar de um ciclo de violência. A mulher procura o poder judiciário como última esperança para protegê-la, e a decisão que é dada em muitas situações é a reprodução dos preconceitos sociais que colocam a mulher numa posição de subordinação. O que acontece, o que a Fabiana conseguiu identificar, é que geralmente, ou muitas vezes, os tribunais eles fazem uma análise que vai muito além da apreciação do comportamento no momento lá em que a agressão acontece, mas tem como referência os papéis estereotipados de gênero, a análise de se o homem é um bom pai de família, se a mulher é uma dona de casa fiel, e isso tem sido determinante para os resultados do processo. Se por acaso a mulher que sofre violência, ela não se adequa a esse papel de gênero que se espera dela, a resposta do judiciário muitas vezes é desfavorável. É como se essa violência fosse justificada pelo modo de vida, em razão da vítima de agressão, né? O que é muito assustador. Uma outra pesquisa também realizada pelo CNJ, que se chama Entre Práticas Restributivas e Restaurativas, a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário, traz um pouco da percepção das mulheres quando procuram o Poder Judiciário para resolver os casos de violência doméstica. E essas mulheres, elas relatam que elas se sentem frustradas e não ouvidas pelo Poder Judiciário, né? Não ouvidas nessa discussão que vai dizer se elas são vítimas ou se elas não são, que vai esclarecer o que aconteceu. Elas relatam ainda que o tempo de tramitação dos processos é muito longo,
e que elas se sentem revitimizadas durante esse processo, em várias situações, e que elas somente utilizariam o processo novamente ou recomendariam por falta de opção. E muitas vezes elas e os agressores saem das audiências, ou na maioria dos casos, eles saem das audiências sem entender o que tinha acontecido. E aí elas pedem explicação para as psicólogas, para as assistentes sociais, para que expliquem, né, o que foi aquilo, se o problema se resolveu, se a violência vai acabar a partir daquele momento, porque elas não entenderam nada que tinha acontecido. E ainda, para discutir a questão do Poder Judiciário, dos 24 juízes analisados nessa pesquisa, só 4 tinham algum tipo de capacitação específica na área de violência, que é algo que já tem sido constatado também em outras pesquisas, uma inclusive realizada pela professora Artenira, que demonstrou que existe falta de capacitação técnica para lidar com a violência doméstica e familiar. Essa violência, ela tem facetas específicas. Então, é necessário que os magistrados saibam, né, e todo o Poder Judiciário, também os promotores, os representantes do Ministério Público, todos precisam conhecer essa violência, senão nada vai ser resolvido. Aqui, o meu objetivo, né, às vezes é um pouco chato ficar falando em números, mas eu queria trazer um pouco da dimensão do problema, da compreensão do volume da violência que tem sido praticada contra a mulher, desculpem, em 2018, né? 2018, que são o que a gente tem como última referência de produção de dados. Não é uma violência lá da década de 80, não sei, não é uma violência longe de nós, é uma violência muito próxima. Os números, eles fazem com que a gente tenha uma ideia do volume desse problema social, mas eles não mostram um pouco para nós a tristeza e o sofrimento que é ser vítima de violência. Então, as questões, elas são muito mais complexas. Muitas vezes, é muito comum que a mulher sofra violência e, em determinado momento, ela se reconcilie com o companheiro e aquela relação, de alguma forma, se restabeleça. E aí as pessoas pensam, não, mas essa mulher gosta de apanhar, então eu vou deixar quieto, porque não adianta, para que punir se a mulher gosta de apanhar? Não gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. As questões são muito mais complexas. A mulher tem grande dificuldade, em razão dessa cultura patriarcal em que a gente vive, de se reconhecer como vítima de violência. A mulher, muitas vezes, é dependente financeiramente do marido, que até a proíbe de trabalhar. E se ela tem filhos, sair de casa sem ter condições financeiras para isso, torna o problema muito maior. Então, às vezes, ela opta por sofrer violência, mas tentar preservar um pouco os seus filhos. Então, são muitas questões que tornam esse problema da violência contra a mulher muito sério, muito complexo. A gente precisa entender esse problema, precisa compreender a realidade da mulher para que a gente possa pensar em políticas públicas efetivas para a proteção dessa mulher e da sua família, que é absolutamente afetada pela violência doméstica. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, antes de passar aqui para o público, eu queria passar aqui para a professora Doraci Lopes, que é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e representa também a Marcha Mundial das Mulheres. Doraci. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, muitos de vocês, nesse evento tão importante para nós mulheres e também para os homens, né? Eu vou fazer... Eu acho que a exposição da professora Fernanda confirma muito o que a gente vem discutindo e sentindo na pele, os números de Campinas, do estado de São Paulo, do Brasil, especialmente depois do golpe de 2016. Isso se acelera, se aprofunda
e 2019 em diante, mais ainda, com a anulação de todos os programas de proteção à mulher, seja no governo federal como no estadual. Eu vou fazer um pequeno histórico e vou pontuar alguns pontos relativos a Campinas, especialmente por ter participado do Conselho Municipal da Mulher, cuja eleição foi no final de 2016. E a gente teve o mandato de 2017 2019 como representante de sociedade civil. Então, nós constituímos chapa, assim como agora também, no final de 2019, constituímos chapa com as companheiras da sociedade civil. E dessa última vez também as minhas companheiras, que eu não sou mais do Conselho da Mulher, tiveram mais que o dobro de votos das demais companheiras da sociedade civil, em função do reconhecimento do trabalho que é feito, da militância que é feita junto às mulheres da cidade de Campinas. Em 2017, nós tínhamos duas representantes da PUESP, também ligada à área da educação, que é uma entidade de classe dos funcionários da educação, que é a FUSE, o Grupo de Mulheres de Periferia, o Movimento Advogadas Independentes, aliás, duas do Grupo Mulheres de Periferia, eu da Marcha Mundial, outra companheira da Marcha Mundial, e a Associação de Mulheres Guerreiras, que discute o trabalho das mulheres de sexo na região de Campinas. Essa chapa discutiu um programa. Esse programa passava por criar um fórum de mulheres ligado ao Conselho da Mulher. Então, essas entidades da sociedade civil criariam esse fórum e estaria aberto para a participação de todas as outras entidades e mulheres da cidade. Outro ponto que a gente levantou foi a reestruturação da Coordenadoria da Mulher de Campinas. A gente sonhou que poderia rediscutir as políticas públicas da cidade, evitando a concentração de poder em cima de uma única pessoa. Então, tem uma única mulher que cuida de vários cargos, inclusive a Coordenadoria da Mulher, o que prejudica muito essa separação de interesses, de projetos, de programa, de atendimento à mulher, fica muito prejudicada. E o outro ponto foi fiscalização das políticas públicas, principalmente o Centro de Referência da Mulher, que foi uma verba do governo Dilma, que a gente recebeu para ter aqui um hospital que a gente chamou de Hospital da Mulher, e que, infelizmente, no decorrer do caminho aí, a gente não conseguiu colocar essa verba em prática. Ela foi dada uma outra destinação para essa verba. E desses 3 anos de Conselho da Mulher, que nós fizemos debates interessantes, inclusive com o Carlão. Um dos debates foi sobre o Centro de Referência da Mulher e o perigo que se corria de perder a verba federal na Caixa Econômica Federal. E fizemos debate sobre educação e gênero, que foi feito no Salão Vermelho, com muita participação. Fizemos várias atividades, mas não conseguimos avançar mais no que diz respeito à implementação de algumas questões de educação, de saúde e de violência. Por quê? Porque as mulheres da sociedade civil, uma parte tem uma experiência de vida longa, né, de participação, com uma visão bastante assistencialista. Então, elas fazem questão,
de se limitar a sua entidade a pedidos de assistência social para aquele bairro, para aquela associação, e sempre bastante aderem muito ao projeto do governo municipal, o que é um problema em termos de independência de discussão de projeto político para melhorar a situação de violência, de educação para mulheres. A outra parte da sociedade civil que compreende que os projetos têm que ser coletivos, abraçados por todas as entidades, discutido em fóruns e levado adiante para a Câmara Municipal, defendido dentro dos não só do Conselho da Mulher, mas dentro do Conselho da Saúde, dentro do Conselho da Educação e assim por diante. Vários diálogos foram tentados com outros conselhos. No município, a partir dos conselhos, é que a gente consegue chegar a projetos que universalizem a proteção, o acolhimento à mulher. Então, a gente discutiu, por exemplo, a ampliação do atendimento à mulher vítima de violência doméstica e acolhimento dos filhos. O serviço existe em Campinas, mas ele é muito restrito e condições materiais muito precárias. Então, todas as formas de ampliação da delegacia da mulher, pela quantidade a população de Campinas exigiria 5 delegacias de mulher. A gente conseguiu a segunda que funciona 24 horas. A outra, assim, a maioria da violência ocorre no fim de semana e feriados. Então, é difícil, dependendo de onde essa mulher mora, como é que ela faz para se deslocar, e o atendimento é sem qualificação, como você disse. No judiciário é sem qualificação, no âmbito policial também reproduz esses preconceitos no atendimento à mulher. E tem, às vezes, uma pessoa, já recebemos denúncia de mulheres evangélicas que ficam na delegacia para impedir o registro da violência e, enfim, dificuldades de toda ordem. Então, essas duas formas da sociedade civil agir, ou aderindo ao projeto do governo municipal, ou tentando se colocar na sua qualidade de fiscalizadora, de ser propositiva nos projetos, é uma grande barreira. Por que uma grande barreira? O Jonas, o atual governo, foi eleito em 2012 e em 2016. Esse governo se antecipou, como diz o meu colega presidente do PT, Carlos Orfei, ele se antecipou ao projeto neoliberal radical que acontece no plano federal desde 2019, através do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele privatizou serviços públicos, ele terceirizou, ele coloca a saúde, a educação, os próprios serviços de atendimento à mulher, sempre como gestor gerindo alguma entidade da sociedade civil que vai se responsabilizar por essas questões. Então, ele radicalizou em Campinas a privatização, sem falar da corrupção. Então, o Conselho da Mulher chegou a soltar uma nota sobre a corrupção na saúde que prejudicou principalmente o atendimento das mulheres e das crianças. Então, as mulheres e as crianças foram as mais atingidas pela corrupção que ocorreu naquele escândalo que houve, 30 de novembro de 2017,
o GAECO, o Ministério Público de São Paulo e a PM desencadearam uma fase lá no Hospital Ouro Verde, onde a gente ficou assim estarrecido com os desvios de 1,2 milhão de reais em dinheiro vivo que foi encontrado nessa questão da corrupção. E nós fomos verificar os atendimentos do Hospital Ouro Verde e era assim um absurdo. Mulheres grávidas, mulheres com parto recém-feito, assim, a gente ficou extremamente chocada com a situação do atendimento no Ouro Verde e continuou, né, acontecendo toda a precariedade também nos serviços, nos demais postos de saúde e hospitais da cidade. Então, a gente está vivendo uma situação extremamente difícil. Vamos continuar tendo representantes importantes no Conselho da Mulher e nosso papel tem sido mais o de apontar as dificuldades de implementação da fiscalização e dos nossos projetos do que qualquer outra coisa. Gostaria de lembrar que o Centro de Referência e Atenção Integral à Mulher, que seria feito, o sonho era que integrasse todos os atendimentos para que a mulher que sofra violência ou estupro não precisasse passar por tantos lugares diferentes na cidade, repetir as mesmas histórias nesses mesmos lugares, ouvir o que não pode ouvir numa situação dessa por falta de qualificação de quem atende. E a gente, por 2 vezes no Conselho, salvou a verba federal do governo Dilma, porém, esse hospital, que seria uma política de integração de várias políticas públicas para atender e acolher a mulher, fazer os atendimentos à mulher vítima de violência e de estupro, virou uma policlínica. Então, a verba não foi perdida, mas virou uma policlínica de atendimento, desfigurou completamente a proposta inicial do Centro de Referência e Atenção Integral à Mulher. Então, a verba foi salva por nós 2 vezes, porém, não para o projeto original. Então, eu gostaria de dizer que esse debate atinge em cheio a questão dos direitos humanos das mulheres dessa cidade. Os números apresentados pela professora doutora Fernanda mostram, mais uma vez, como Campinas extrapola na sua falta de atendimento às mulheres, e a gente espera que desse debate a gente consiga mais mobilização em torno do tema, e agradecer muito a oportunidade. E é uma pena que a representação da Câmara do Governo Municipal não pôde estar aqui hoje para a gente ouvir também o lado do governo municipal nessa questão do aumento da violência contra a mulher na cidade. Muito obrigada. Obrigado, Horaci. Então, a gente vai abrir aqui para que possam trazer algumas questões aqui para as expositoras. Eu queria já inicialmente deixar uma questão para que depois vocês pudessem comentar, porque eu tenho insistido falar muito que sim, nenhuma criança nasce violenta ou machista. E isso mostra que o Estado, as suas políticas são insuficientes para a transformação. Então, a relação, em função dos conflitos hoje que nós estamos debatendo em relação à escola sem partido, ideologia de gênero, como é que a gente, porque assim, se
eu enxergo a educação como a principal ferramenta para que a gente possa, num curto espaço de tempo, poder ter um país diferente, ter essa situação combatida. E depois queria que vocês comentassem qual é o papel, a educação de gênero na educação, para que a gente possa, que isso possa ser a alavanca principal. E a outra, eu acho que você comentou um pouco, da Lei Maria da Penha, que eu tenho a impressão que talvez tenha uma necessidade. A medida protetiva não pode vir depois. Porque se eu constatei a denúncia, a veracidade dela, ela precisa vir de imediato, porque, de fato, a vingança machista ela é muito perigosa. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Então, eu queria só pedir, vamos dar 3 minutos para quem quiser usar a palavra, mas a gente pediria que se apresentasse e fizesse em pé aqui, porque está sendo passado ao vivo, e nós queremos também fazer com que esse debate a gente possa depois reproduzir em bairros, em comunidades. Então, a gente vai disponibilizar essa gravação para que a gente possa passar em outros espaços também esse debate. Então, está aberta a palavra aqui para quem quiser se manifestar. À disposição, gente. Boa tarde. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, os companheiros da mesa. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Domingas, sou das Mulheres da Periferia e do Sindicato das Domésticas. A violência, como a senhora acabou de falar, é a mulher negra que está aí, né? Realmente é muito forte. E a violência, para chegar nesse feminicídio, quanta violência a gente sofre. A gente estava discutindo aí as atividades do 8 de março e a gente falava que é um leque tão forte de violência e, no último período, ampliou mais esse leque, porque está assim, arrancando tudo, né? Os direitos trabalhistas, todos os direitos. Então, a violência que a mulher sofre hoje, a mulher idosa, a jovem, a negra, todas, a mulher do campo, a mulher da cidade, é uma violência muito grande. E vindo também desses governos. Todo mundo assistiu aí esses dias, eles chamando os trabalhadores de parasita, que as domésticas, que é a culpada de subir o dólar, porque vai até para a Disneylândia. Agora, há poucos dias, aqui nessa casa, o vereador falou que as mulheres deixam o filho na creche para fazer fofoca. Sabe? Virou assim, uma coisa combinada. Isso é um absurdo o que a gente está vendo hoje, o que nós mulheres estamos sofrendo. A violência no transporte, na educação, na moradia, na saúde, em todo lugar que a gente vai, é só violência. E ainda essa violência que vem, né? Essa liberação que todo mundo pode usar arma, que não, sabe? Isso é muito grave, muito grave. E eu como trabalhadora doméstica, eu faço plantão, atendo as trabalhadoras e eu atendo muita mulher que vem fugida de outros lugares. E esses dias eu atendi uma que veio de Mato Grosso. Ela estava num relacionamento abusivo, ela veio fugida para cá, e chegando aqui ela não podia usar os documentos dela, ela não podia ir no banco, por exemplo, tirar um dinheiro na Caixa Econômica, porque ela tinha que usar o CPF dela. E se ela usasse o CPF dela, ele saberia onde ela estava. E isso nem eu sabia mas ela disse que não poderia fazer isso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, porque, para mim, isso foi surpresa. Porque ela falou, não, mas eu não posso usar meu CPF, eu não posso ir lá na Caixa tirar o dinheiro que eu tenho. Sabe? Então, como fazer nesses casos? A mulher está fugida, e não são poucas,
não são poucas. Aqui na região de Campinas, tem muita mulher, inclusive, traficada, vindo violência que vem do Peru, porque antigamente a trabalhadora doméstica vinha do Nordeste. Muitas vinham criança do Nordeste. Tá. Agora não, estão trazendo do Peru, estão trazendo da América Latina aí para dentro dos condomínios, que aqui em Campinas tem muito condomínio. Vem direto no jatinho, dentro do condomínio, você não pode comunicar com ninguém, você aqui é uma pessoa que tá errada aqui no país, porque você não é do país, então você fica quietinha aí. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo na região de Campinas. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, com relação às questões das mulheres, da classe trabalhadora. Então, eu queria que vocês ajudassem a gente a, pelo menos, dar um conforto para a gente, o que fazer, porque não dá nem para imaginar por onde começar. Obrigado. Obrigado, Domingas. Mais alguém? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Esse debate, essa discussão do combate à violência, né, e aí, quando a gente fala do feminicídio, que é o fim da linha, vamos dizer assim, né, do processo todo de violência que a mulher sofreu, o fim da linha é matar, matou. Né. É um debate muito recorrente, né, por conta dessa situação, da estrutura da sociedade que a gente vive, patriarcal, machista, essas coisas todas que já foi falado aqui. Eu acho que a gente precisava pensar um pouco, e aí vocês podiam ajudar a gente nisso, como que a gente... nós estamos vivendo um momento do desmonte do serviço público. Né, isso é real. Né? Então, por exemplo, Dora falou ali, eu lembro porque eu fui do Conselho Nacional da Mulher, né, pela marcha, inclusive. Eu lembro que a gente discutia orçamento lá. A gente discutia o orçamento que era para a autonomia econômica, para o enfrentamento da violência, a gente discutia orçamento para ver. Quer dizer, o que a gente tem agora, a notícia última é que assim, não tem orçamento mais lá para fazer nada de política pública nacional. Nós saímos de em 2002, a gente tinha, no Brasil inteiro, 300 e pouco organismos de política para as mulheres. Nós chegamos em 2013, isso está no material, não estou mentindo aqui, quem quiser está lá, isso é estatístico. Nós chegamos em 2013 com 3.000 e tantos organismos de políticas para as mulheres. Olha o salto que a gente deu. Isso demanda investimento. Isso tem que ter vontade política, tem que ter investimento para poder fazer acontecer. Porque é através desses instrumentos que você consegue criar política pública. E não é só criar, porque isso que ela estava dizendo, dessa coisa de você... A gente, que às vezes, as câmaras, né, as casas legislativas, apresentam muito projeto, mas não monitora o projeto depois. Campinas é um exemplo típico. Nós estamos agora fazendo um abaixo-assinado. As mulheres do movimento social lançaram, no dia 25 de novembro, que é o dia de combate à violência contra a mulher, latino-americano de combate à violência contra a mulher, um abaixo-assinado. Por quê? Campinas tem uma lei que foi aprovada nesta casa, em 2001, né, antes da Lei Maria da Penha. Ela tem uma lei que... por força de uma iniciativa de uma vereadora negra, primeira vereadora negra da cidade de Campinas, né, ela fez um projeto de lei dizendo que a cidade precisava ter um processo de campanhas continuadas de combate à violência contra a mulher. Não é pontual isso. É campanha continuada. Né? E como é que a prefeitura podia fazer? Usar todos os espaços públicos e de publicidade, ônibus, escola, posto de saúde, e fazer campanha, dialogar com as pessoas, ter roda de conversa ali, enfim, fazer todo um processo. Essa lei nunca saiu do papel. Então, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para pedir que a prefeitura faça uma campanha de combate à violência contra a mulher, porque é lei da cidade, é fazer o que é lei, é isso que ela precisa. Então, é o exemplo típico de como a lei é feita, e se você não monitora, se você não... ela fica no papel, né? Então, acho que um pouco do esforço que eu acho que a gente precisava pensar aqui é como que a gente faz isso sair do papel. Então, por exemplo, a melhor experiência que a gente tem no estado de São Paulo de casa-abrigo é a experiência do ABC. Por quê? Porque a experiência do ABC foi algo que foi discutido coletivamente nas cidades do entorno. A, B, C, D, que é lá, né, na região. A Heidi
A Heidi foi coordenadora dessa casa. Ela que vinha aqui, acabou não podendo estar, mas ela que é um negócio que a gente quer discutir com ela. Por quê? Porque você integrou orçamento das cidades e você construiu um equipamento que tem perspectiva, que dá certo. Campinas, a Casa Abrigo nossa de Campinas, é um negócio impressionante. Você bota lá, o limite dela é 35 mulheres. Como? Uma cidade que tem... E a violência cresce nesse número, entendeu? Sim, o problema é que a cidade enxerga a política para a mulher como uma política pontual, não de conjunto. Então, é muito difícil. Então, acho que eu queria que vocês comentassem isso. Assim, como é que a gente pode, para enfrentar, né? Porque isso também é uma questão, né? A gente fala, vamos pensar como é que a gente combate a política. Não é como é que a gente combate, é como é que a gente enfrenta ela. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher, né? Isso foi uma terminologia que a gente discutiu muito na SPM, que era a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né? Como é que a gente enfrenta nesse Brasilzão, né? Então, acho que como é que a gente pode enfrentar essa questão de forma mais coletiva? Como é que a gente pode pensar equipamentos, políticas que se integrem no conjunto? Para não ser isso aí, para não ficar... Porque o prefeito quer sempre dizer que a casa, não sei do que, é dele, né? Foi ele que fez. Então, nós estamos tendo agora um problema com a Casa da Mulher Brasileira. Nós fizemos a Casa da Mulher Brasileira, ainda que tem uma série de questões, mas, por exemplo, são equipamentos que estão construídos que agora o governo diz que não vai. Lá vai funcionar. É que nem o nosso hospital aqui. A Casa da Mulher Brasileira vai ver um negócio que vai atender homem, mulher, criança, todo mundo. Não é mais aquele equipamento que era para atender de forma conjunta toda a demanda das mulheres, né? Então, mas como é que a gente pode pensar isso, mesmo tendo que enfrentar esse problema nos municípios, que cada prefeito pensa de um jeito, cada prefeita pensa de um jeito? Como é que a gente consegue integrar? Eu acho que isso a gente só pode pensar se o movimento social, se a sociedade civil não impulsionar, isso não rola. Então, acho que a gente precisava, talvez, Carlão, como que a gente pode pensar isso a partir das comissões, sei lá, no Parlamento Metropolitano, aonde que a gente pode pensar para integrar, para a gente ter mais condição de fato, dar segurança para essa mulher, que vai lá na delegacia e volta para casa, e depois, se ela era agredida, ela não volta mais na delegacia, porque ela vê que não resolveu nada, né? Então, acho que essa coisa da integração, acho que é talvez a grande questão que nós precisássemos enfrentar agora, né? Boa tarde, gente. Agradeço o convite, parabéns vocês. Nós precisamos cada vez mais de pessoas discutindo esse tema. Eu penso assim, acredito nisso. Temos que trazer luz sobre esse tema, essa causa de todos nós. E eu vou falar algo que é muito semelhante ao que ela falou, que é uma coisa que eu particularmente vejo antes de estar inserida nessa questão política e tudo mais, de mulheres, enquanto cidadã eu já via, que é bem o que você falou antes, e ela também citou, que é essa questão da proteção, essa questão de que a Lei Maria da Penha, embora seja bem completa, tem sido utilizada muito na criminalização. E eu penso que falta ter um olhar mais atento para a proteção, para o acolhimento, para realmente entender essa mulher, as dificuldades dela, porque às vezes ela não vai reclamar, como você falou. Às vezes ela é dependente desse marido, ela vai ficar lá, às vezes ela pensa, é bom pai, e aí? E aí, se ela vai, o que faz com ela? Temos em Campinas uma casa. Isso é ridículo. Não tem outra palavra, isso é ridículo. E, no meu pensamento, até mesmo essa casa-abrigo não é suficiente. Teria que ter outro tipo de medida de proteção que realmente funcionasse. Porque isso aí não basta. Essa casa-abrigo, ainda que a gente tenha mais, isso não basta. Porque essa mulher vai ficar lá por um tempo. E depois? E a hora que ela sair dali, a coisa continua. Ela vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho? Ela foi preparada para isso? Ela foi preparada antes para entender sobre essa violência? O marido lá, nem ele tem a consciência. Ela, muitas vezes, como você mesmo falou, muitas vezes ela se autopune em nome da família, dos bons costumes,
da religião. É muito triste. É muito triste. Então, realmente, o que eu queria falar é muito semelhante ao que vocês já falaram. E, se vocês quiserem falar mais sobre isso, é uma coisa que me dói, porque eu realmente acho que deveria ter um olhar mais atento nessa questão da proteção e da conscientização, tanto por parte da sociedade, da mulher também, para ela entender, e do homem, e de medidas de políticas públicas que realmente funcionem. Porque eu não acredito nessas que a gente tem. É isso. Obrigado. Mais alguém? Nós vamos devolver aqui para a mesa para que eles possam também... pois não. Ana. Boa tarde a todas, a todos. Um pouco do que todo mundo já falou, né? E eu também, como advogada e ativista em direitos humanos também, a gente tem enxergado muito essa questão, né, das medidas protetivas que as mulheres não conseguem, na realidade, né, serem efetivadas. E também, como a Fernanda falou, na questão do judiciário, ter um judiciário preparado para isso, especializado. Mas não só o judiciário, não vir só de cima para baixo de CNJ para cumprir metas e tal, e sim qualificado. Mas aí eu trago para o município também. Eu acho que a gente, desde um conselho tutelar, que recebe as crianças que recebem a violência doméstica também, que às vezes é reflexo do que a mãe vem recebendo também, né? Eu acho que a gente não tem essa integração na escola, no conselho escolar, né? Conselho de educação. A gente não tem essa integração aqui no município para saber, para conseguir esses dados e estar também apurando. E aí, pensando um pouquinho também, eu acho que a questão da medida socioeducativa, né? Eu trabalhei anos na Justiça do Trabalho, que às vezes as condenações não eram só em pecuniárias, mas em si medida socioeducativa. Por que não provocar esse judiciário nosso também, né, em condenar em medida socioeducativa, não como é o condenado, né, na prisão, né? Mas por que não condenar? Por que não aplicar essas medidas socioeducativas? Eu acho que muito interessante nesse sentido também. E também, eu não sei, nessa pesquisa que nas pesquisas que você citou, Fernanda, a gente sabe, na realidade, acho que não foram citadas, mas a gente sabe também que o recorte econômico também é muito diferente. Tá? Eu já me deparei com vários casos, né, porque a gente sabe que a maioria vivem em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Mas eu já me deparei em classe bem alta, tá? Que existe, sim, mulheres que sofrem violência, que viveram em cárcere privado, tá? Que, para se libertar, assim, demorou anos. Tá? Porque pensou na família, pensou nos filhos, pensou na profissão. Né? Então, essa coisa me tocou muito nas experiências que eu tive. E, então, acho que também valeria a pena pensar um pouquinho, né, como a gente conjugar tudo isso, né, e de que forma também, por exemplo, o município, ou não sei se caberia uma lei, alguma coisa nessa questão de estar incentivando as empresas, por exemplo, também tomarem para si essa medida socioprotetiva, tá divulgando, você entendeu? Fazendo palestra nas empresas, uma isenção para uma empresa, talvez, tá, que queira se instalar, em vez da isenção no imposto, vamos fazer um projeto, tá, para toda a classe trabalhadora, para toda aquela, ou sindicatos, eu não consigo enxergar agora nesse momento, mas eu acho que valeria a pena pensar um pouco nisso também. Tá bom? Eu agradeço. Obrigado, Ana. Então, eu vou devolver aqui para a mesa. Talvez, não sei quantos minutos, está com o horário um pouco avançado, mas talvez aí 5, 7 minutos daria para fazer a resposta, para a gente poder fazer os encaminhamentos aqui finais. Vou tentar organizar tudo e pensar junto, né? Porque acho que estamos pensando todos no mesmo sentido. A educação de gênero é fundamental para que a gente consiga enfrentar a questão da violência contra a mulher. Nós naturalizamos situações que são violentas. E uma questão simples até do dia a dia. Um casal tem um filho. Os dois trabalham.
Imaginemos não, né? Faz parte um pouco da realidade. Geralmente, a mulher, ela, mesmo que tenha mais qualificação, tem mais dificuldade de conseguir um emprego, mais dificuldade de alcançar um posto de trabalho privilegiado, então ela ganha menos do que o homem, isso é comum. Existe a necessidade de cuidar da criança. Mas a mulher ganha pouco, então ela fica em casa. E o homem continua trabalhando e ela se responsabiliza pelo cuidado dos filhos. E ela abandona, eventualmente, um projeto de vida que ela tinha, né? De ter uma carreira, de conquistar alguns objetivos. Então, isso é uma violência e a gente naturaliza. Isso é fundamental que a gente perceba. Isso não é da ordem das coisas, elas não têm que ser assim. Vivemos em sociedades patriarcais em que as coisas acontecem desse jeito. Acabou. Se a gente não se conscientiza como mulher, como homem, se a gente não pensa a respeito um pouco dessa divisão de papéis sociais, a violência ela vai continuar. Por isso que a educação ela é absolutamente fundamental mesmo para a compreensão dessa realidade em que a gente vive. As medidas protetivas elas são fundamentais. A mulher, quando vai na delegacia e relata um caso de violência, é possível que nesse momento já seja concedida uma medida protetiva. Então, geralmente, a concessão ela é rápida, mas o problema é como garantir a efetividade dessa medida protetiva. Porque um papel dizendo que o homem não pode se aproximar, o que ela faz? Ela o impede com um papel? Ela abre a porta, né? Exatamente. No caso que nós tivemos em Campinas, a mulher abriu a porta, ela tinha medida. Talvez, vamos pensar, existem várias possibilidades de medidas, mas se a gente não trabalhar para que essas medidas possam ter alguma efetividade, não vai resolver nada. Então, já existem algumas iniciativas nesse sentido, vamos dar para a mulher um botão do pânico. Se o homem se aproxima, ela tem como chamar socorro, ela tem como pedir ajuda. Medida protetiva por si só, um papel dizendo que ela tem esse direito, não resolve nada. Então, a gente não pode ser cego a essa realidade. Fundamental, todo mundo disse um pouco disso aqui, mas que a gente perceba que a violência contra a mulher ela é estrutural e ela é institucional. Ela é praticada pela sociedade, ela é praticada pelo próprio Estado. O Estado pratica violência contra a mulher a todo momento. Acho que antigamente a violência do Estado contra a mulher ela era muito clara, porque existiam leis que proibiam as mulheres de exercerem determinados direitos. Então, mulher não votava, mulher precisava pedir o Código Civil dizia isso, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, a mulher ela não tinha igualdade de direitos no cuidado dos filhos, ou não no cuidado, o cuidado era todo dela, mas na responsabilidade sobre os filhos. Então a legislação ela era muito clara, no sentido de que o Estado praticava violência contra a mulher. Hoje, ela não é clara, mas a violência acontece. Então, quando a gente está falando um pouco de direitos aqui, quando a gente tem uma reforma previdenciária que proíbe, por exemplo, que a pessoa acumule pensão por morte com aposentadoria, a gente está tratando de mulher que tem que fazer essa escolha. Porque as mulheres vivem mais, geralmente elas que recebem pensão. Então, a reforma da Previdência, quando a gente lê, não parece que tem uma perspectiva de gênero lá. Então, parece que está velada essa violência, mas ela existe. As mulheres que são prejudicadas por todas as reformas. Vamos flexibilizar a relação de trabalho. Quem é que está sujeita a essa flexibilização? São as mulheres que ganham menos. Então, pronto, né? É fundamental que a gente perceba, essa violência ainda é praticada pelo Estado, só que de uma forma um pouco mais sutil, talvez. Como é que a gente resolve, né? O que a gente faz? Briga, luta, fala. Não são simples as soluções, né? Uma lei não vai resolver os problemas. O que a gente precisa é de dinheiro, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de construção de lugares para que essa mulher seja protegida, a gente precisa, muitas vezes, até de auxílio financeiro para que ela consiga sair da sua casa e procurar um outro destino. Então, não é fácil, não é simples e precisamos ser ouvidas, né? As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos de direitos. Não é simples. Numa sociedade em que a violência é estrutural,
a mulher precisa gritar muito, precisa lutar muito para que seus direitos sejam reconhecidos. Então, seria muito fácil falar, olha, vamos seguir aquele caminho, porque aquele caminho vai dar certo. Não tem caminho fácil, não tem. O caminho é a luta, é a educação, é a conscientização, é mostrar que estamos sendo prejudicadas, que nosso papel é fundamental dentro e fora de casa, e aí, quem sabe a gente consegue alguma modificação. A violência de gênero, ela atinge todas as mulheres. Ela não tem um recorte de classe social mesmo. O que acontece é que as mulheres, geralmente de classes sociais mais vulneráveis, denunciam mais. Mas se o preconceito contra a mulher, se a discriminação existe na sociedade, obviamente que ela existe em todos os níveis mesmo. Existem algumas estratégias ou alguns projetos de judiciário tendentes a condenar os homens a participar de grupos de ressignificação de masculinidade. Então, essa ideia de que a punição pela prisão não funciona, ela, não sei se é evidente, mas ela começa a aparecer, com certeza. Talvez um projeto pequeno não é capaz de resolver o problema, mas talvez, né, se a gente compra essa briga, vamos lá, precisamos que a resposta seja diferente. O problema, pelo menos eu entendo, que não é a criminalização. O problema é a resposta dada pelo direito penal. A prisão não vai resolver, mas se de repente a punição desse homem é participar de grupos de ressignificação de masculinidade, para que ele entenda o que é ser homem, entenda quais são os direitos da mulher, respeite a mulher, certamente que a gente vai conseguir alguma coisa positiva. De repente, esse homem viveu em um ambiente que o pai fazia isso, o pai agredia a mãe, a agressão era comum, então ele acha que ele está no direito dele. Vamos mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Então, né, só para não me alongar demais, não é fácil mesmo, não é fácil mudar uma realidade que está aí e que tem sido muito desfavorável para as mulheres. Mas temos que tentar, temos que lutar. Acho que aqui é um espaço importante. Estamos falando, estamos mencionando, estamos relatando os problemas. É assim que as coisas vão se construindo, né? A gente fala, grita e uma hora seremos ouvidos. Acho que é uma demanda da sociedade. O feminismo, ele não é uma luta de mulheres. O feminismo é uma questão de justiça social. Então, essa luta é de todos nós. Obrigado. Eu concordando com o vereador Carlão, essa questão da educação é a que mais nos desafia. E propostas, né? Que propostas ter para organizar as mulheres em torno dessas questões. Eu lembro que a gente vai passar por mais um ano de eleições municipais, e que todos os grupos organizados de mulheres da cidade vão ter que construir juntas um projeto, um programa de interesse que melhore o quadro da situação que foi relatado aqui. Então, o que nós vamos poder propor para os candidatos a prefeito a partir do coletivo das nossas entidades? Então, a proposta do fórum feito pelo Conselho da Mulher, que infelizmente a gente não conseguiu implantar por não ter adesão das conselheiras do governo municipal e nem adesão de companheiras da sociedade civil que não entenderam a proposta, eu acho que a questão do fórum pode ser construída fora do conselho. Então, as conselheiras podem participar, mas que tenha, inclusive, representantes das mulheres de outros partidos interessadas em participar. E mulheres de outros conselhos que queiram participar. E que a gente dê ênfase na questão da educação de gênero, né? Que passa por essas questões que a doutora Fernanda colocou, mas que a gente pode ampliar, como a questão das medidas socioeducativas para homem,
E a gente, enquanto movimento feminista da cidade, eu como Marcha Mundial de Mulheres, a gente estranha muito que o governo municipal do Jonas Donizete proponha um projeto voltado para a educação do homem sem discutir com os grupos organizados de mulheres da cidade, sem ouvi-las. E ele vai ser implantado, provavelmente, com pouca divulgação. Teria que estar acompanhado de um projeto educacional de divulgação. Ele não consegue divulgar, não consegue implementar a proposta da vereadora Maria José Cunha, que está já aprovada a lei. Né? Isso auxiliaria a educação, isso é educação. É uma educação preventiva que ele deveria auxiliar. Então, assim, o movimento feminista está na rua, angariando assinaturas, vamos encaminhar ao senhor prefeito, mas ele vai saber já por vários canais que nós estamos na rua, por esse vídeo, que existe essa lei, que essa lei precisa ser implementada. E que, se ele quer educar homens, ele precisa, antes, ampliar o atendimento, o acolhimento às mulheres da violência. Se a gente pega os dados da vara, de um ano de trabalho da vara, eu só tenho os dados de 10 de maio de 2019, o fato de ter a vara especializada em violência doméstica, que foi uma reivindicação do movimento feminista dessa cidade, existir essa vara, porque várias outras regiões metropolitanas já tinham vara e aqui não. Então, de tanto a gente reivindicar essa vara, ela foi implantada. E as mulheres passam a denunciar muito mais. Então, os dados de um ano de funcionamento, até o dia 10 de maio de 2019, nós estivemos, enquanto Conselho da Mulher, na inauguração, inclusive, o saldo é de 1.419 processos sentenciados, 1.169 medidas protetivas de urgência, em andamento, processos em andamento, 10.147, 10.147 em andamento, isso mesmo, sendo 6.525 procedimentos investigatórios e 3.622 envolvem medidas protetivas e ações penais, o que significa que as mulheres aumentou o número de mulheres que procuram a justiça. Sem a vara, a gente não tinha esses dados. Então, você tem um número muito grande de procura da vara especializada em violência doméstica de Campinas e região, o que significa que, com o aumento da busca do judiciário, tem que vir junto o que a doutora Fernanda propôs, a educação. Tem que vir junto uma série de medidas educacionais, tanto para homem quanto para mulher. Então, a tarefa do próximo Conselho da Mulher, num ano eleitoral, é auxiliar na criação desse fórum de discussão, em que a gente deve apresentar um programa e apresentar para todos os candidatos que pleitearem ser prefeito dessa cidade. Obrigada. Obrigado, diretor. Queria trazer três elementos que são importantes para nós, talvez, a gente nos desafiar mesmo, né? Eu acho que editar informações como essa, num vídeo, e poder levar na periferia da cidade. Eu acho que é importante que eu tenho a impressão que muito poucas pessoas conhecem a rede de proteção, as informações. E precisam quebrar uma barreira, que é aquela coisa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que tem que colocar a colher e denunciar.
Só que as pessoas precisam ter acesso aonde que eu denuncio, como denunciar. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso. Eu vejo quando passo aqui na João Bosco Lopes ou na Moreiras, são 30 placas que tem do poder público falando sobre a obra. E ali poderia ter uma frase de combate à violência doméstica, dando informação para a sociedade. E eu acho que é um pouco isso que o Luiz falou, que nós precisamos intensificar a campanha. A gente está vendo aí, quando fala em dengue, se gasta milhões para fazer propaganda, botar no jornal, sendo que a gripe mata tanto quanto a dengue, até mais que o coronavírus. Né? Então, há uma mobilização. O Estado seria capaz de fazer isso, mas eu penso que nós precisamos ser desafiados, além de fazer essa cobrança no poder público. Eu estava aqui me lembrando de um debate importante que os CONSEG faz, que é a vigilância solidária. As pessoas, uma toma conta da outra para o ladrão não entrar, mas o cara espanca a esposa, ele fecha a janela dele para não ver, para não ser cúmplice, para não participar daquilo. E eu acho que a gente tem que combater isso. A forma de combater é você escancarando, levando o máximo de informação possível para o conjunto da sociedade. E eu penso que uma coisa importante que nós também podíamos fazer, eu quero ver se é possível que a Comissão de Direitos Humanos possa ter acesso, quem são, que perfil essas pessoas que estão fazendo a denúncia no judiciário, para que a gente possa também ver assim, quem é que está tendo acesso a essa informação. Né? Como hoje o número de feminicídio nas periferias, nas pessoas mais pobres, tem sido maior, significa que essas pessoas estão tendo menos acesso à informação, talvez estejam denunciando mesmo, mas é muito importante que a gente consiga, talvez, pesquisar nessas 10 mil e tantas pessoas que foram até o judiciário, quem são essas pessoas, para que a gente possa ver se nós não precisamos ampliar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está mais perto das pessoas, lá na periferia. Enfim, um conjunto de ações que eu acho que a gente possa promover. E, nesse sentido, eu vou colocar aqui à disposição da gente poder organizar grupos de discussão na periferia. Vamos pegar essa fita, né, editar ela, ir lá fazer a conversa nas periferias, reunir o povo e, ao mesmo tempo, levar informação. Eu acho que, se nós tivermos possibilidade de produzir, inclusive, eu sei que já saiu bastante cartilha, mas não massivamente como deveria, que oriente as pessoas, não só as pessoas que são vítimas, mas o vizinho, o estudante, o padre, o pastor, a mãe de santo, todos terem informação de como falar com as pessoas, para onde dirigir as pessoas. O Disque 100, eu não sei se eu disse que 180... 180. Eu disse 180, que é uma ferramenta também importante, só que isso precisa ser massificado, precisa estar na capa dos cadernos para as crianças verem na escola e chamar a própria criança ser um veículo também de cobrança dentro da sua família. Então, tem um monte de iniciativas que eu acho que é possível fazer, só que a gente sabe que o poder público ele funciona na base da pressão, na base da mobilização e principalmente na criatividade que eu acho que as mulheres têm e que nós precisamos colocar essa criatividade em prática. Né? Os materiais, todo material produzido tem que falar com o movimento sindical, para todos os jornais do sindicato estão colocando esse desafio e a gente poder fazer uma emenda nessa lei, mais uma, que nós já fizemos uma emenda nessa lei da Maria José, com o objetivo de fazer com que a divulgação seja efetivada, porque é uma resistência hoje, por exemplo, das empresas de transporte. O ônibus, para você colocar um cartaz ali, é um parto. Então, nós precisamos, eu penso que nós deveríamos obrigar com toda propaganda que a prefeitura fizer, as autarquias Sanasa, CETEC, o SEASA, em toda a produção de material, a gente tem que pôr uma frase de efeito, uma informação, para que isso aumente o leque de possibilidade das pessoas buscar ajuda, buscar apoio
e também a sociedade ter possibilidade de... Como é que eu denuncio? Né? Eu sei que a mudança que teve na lei da Maria da Penha, que possibilite de um vizinho também fazer a denúncia quando a pessoa não faz, eu acho que muito pouca gente sabe disso. Então, nós precisamos massificar, falar em todos os lugares, mas fazer com que o poder público cumpra a sua parte. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Tem como encaminhar o pedido de atualização desses dados e a caracterização, o perfil das mulheres para a vara especializada da mulher? Eu acho que não é possível. É possível a gente pedir, fazer um pedido para o judiciário, através de um ofício, de um requerimento, por parte aqui da Câmara, através da Comissão de Direitos Humanos, porque eu acho que essa informação ela é extremamente importante. Primeiro, até porque pela região. Porque o número é grande, o número é muito grande, eu acho expressivo, mas também é preocupante porque nós precisamos saber quem são essas pessoas para ver quem é que está levando as denúncias e como é que a gente realmente... Né, porque isso ajuda, inclusive, a gente fazer a luta para que esse espaço da vara especializada ela precisa ter mais visibilidade, mais profissionais, mais gente preparada para que a gente possa ampliar o leque de... Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a contribuição aqui no debate, colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição para que a gente possa ampliar esse debate. Ontem nós tivemos um debate aqui sobre o lançamento da campanha da fraternidade e um professor da PUC disse que também estão procurando construir outros observatórios para que a gente possa ter dados cada vez maior em todas as áreas para a gente alimentar a sociedade de informação, que eu acho que é isso que vai poder contribuir para a gente combater esse momento tão difícil da sociedade. Então, eu agradeço a presença de todos e de todas e, em breve, vamos estar retornando a vocês. Então, as pessoas que depois quiserem ter acesso à gravação, nós vamos reproduzir para que a gente possa, cada vez mais, estar ampliando o nosso debate. Então, declaro encerrada a reunião e agradecendo aí a presença de todos, a TV Câmara pela cobertura e até a próxima. Mas muito bom. Esses dados desse levantamento, você tem condições de disponibilizar? Tenho Eu converso agora com o vereador Carlão do PT, que já está aqui do meu lado e presidiu a reunião. Vereador, qual o balanço que o senhor faz? Muita participação, né, das mulheres aqui hoje. É importante, eu acho que a contribuição que as entidades têm trazido para o debate em relação ao combate à violência doméstica foi extremamente importante. Eu acho que o balanço que a gente faz é um balanço preocupante em função do aumento da violência, mas também há um alento, porque há uma disposição por parte do movimento organizado, das mulheres da periferia, da Marcha Mundial das Mulheres, das universidades, em aumentar o nível de políticas públicas para que a gente possa contribuir com a diminuição desse tão grave assunto que é a violência doméstica. E, vereador, a gente sabe que muita parte da violência doméstica acontece dentro da própria casa mesmo, né? Pelo marido, pelo pai, pelo tio.
a gente precisa também intervir, fazer políticas públicas de conscientização para que não ocorra dentro do lar da mulher. Exatamente. E eu penso que um dos caminhos é você fazer com que no espaço da educação, a educação de gênero precisa estar dentro das escolas, precisa estar dentro da igreja, precisa estar em todos os lares. Para isso, é importante que o poder público aumente a sua capacidade de divulgação, de informação, para que essas políticas, para que esse assunto entre dentro da casa das pessoas. Então, nós vamos fortalecer aqui na Câmara Municipal, através de projetos de lei, através de emendas no projeto de lei, nas leis já existentes, para que o poder público municipal possa contribuir com o objetivo de ampliar a divulgação e informações das redes protetivas de violência contra a mulher. Vereadora, é interessante que teve a participação aí de diversas áreas da sociedade. É importante isso, todo mundo unido para combater esse tipo de violência. Exatamente. Nesse momento, eu acho que a união e a mobilização são ferramentas fundamentais para que a gente possa, conjuntamente com toda a sociedade, fazer com que esse índice de violência diminui. Porque Campinas está num mapa extremamente mais alto que muitas cidades aqui do país. Então nós precisamos, aqui em Campinas, aumentar a rede protetiva, aumentar a divulgação, e é através da mobilização de homens e mulheres que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Ok, vereador, muito obrigada por falar aqui com a gente. Eu que agradeço, estamos à disposição e vamos continuar firme nessa luta. Muito obrigada. E a TV Câmara continua acompanhando aí essa luta do vereador Carlão do PT. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Fique agora com a nossa programação normal. TV Câmara, Campinas.